Virtuals, mais uma altcoin que reverteu a tendência e tende a continuar a alta nos próximos dias. Traders e investidores, hoje iremos para mais uma atualização, tanto da análise técnica e de sentimento da Virtual. Por último, quero trazer uma rápida contextualização do Bitcoin e também apresentar para vocês uma nova faixa de compra que estou de olho com base em mais um cenário aqui da teoria das ondas de Elliott. Beleza? Para iniciar, a gente sempre inicia lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. Vamos começar pela análise da Virtual. Eu lembro que no dia 17/1, em live com o pessoal dentro da comunidade, a gente estava mencionando a Virtual, que muito provavelmente ela havia apresentado o topo da onda 3, iria desenhar uma onda 4, e a gente tinha toda essa faixa aqui em verde, as faixas mais comuns, para uma retração de onda 4, onde a gente poderia encontrar fundo. Na nossa última atualização aqui no YouTube, o ativo estava desenvolvendo a onda 4, eu mencionei para vocês que a gente muito provavelmente não teria formado o fundo ainda. E bem, creio eu, agora está muito claro, né, uma vez que o ativo atingiu a casa dos 0,42 cents, encontrou fundo, a gente voltou a subir. Para mim está muito claro agora que o fundo foi formado. Tudo dentro dos conformes aqui. A gente tem uma onda 1, uma 2, uma 3, uma 4, como sempre foi o cenário base aqui para a Virtual. A onda 4 finalizou próximo do 0,5 de Fibo, que é um dos alvos mais comuns para a onda 4, né? Todos esses níveis aqui mencionados. Legal que a gente também finalizou essa correção junto de uma das faixas que teve mais negociação durante essa pernada de alta. Um ponto muito positivo e que deixa muito claro que o fundo foi formado, que a tendência para os próximos dias tende a continuar a ser de alta, os volumes. Em uma tendência, seja de alta ou de baixa, é comum a gente ver a predominância dos volumes maiores na tendência e baixos volumes na retração. Durante toda a queda a gente vê volumes inferiores ao volume da alta, e a partir do momento que a gente volta a subir, os volumes superiores voltam novamente. Tá? Então, muito claramente, esse movimento foi um movimento corretivo, e agora a gente volta para um movimento de impulso que tende a levar a gente para níveis superiores aqui. Com base na teoria das ondas de Elliott, o ativo sobe em 5 ondas. Até então a gente mandou onda 1, 2, 3, 4. Estamos na nossa possível última pernada de alta, que está se desenvolvendo agora. Tá? Regra geral, a onda 5 ela rompe o topo da onda 3 e vai embora. Mas existe um ponto que vocês precisam ter um pouco de cautela, que eu já mencionei em vídeos anteriores e vou mencionar novamente, que é, uma vez que a onda 3 é muito grande, muito longa, muito estendida, existe um caso raro onde a onda 5 pode não ultrapassar o topo da onda 3. Tá? Isso de acordo com a teoria. Então, com base nessa ideia, eu não posso descartar a possibilidade de a gente não formar mais topos, beleza? Com base nas informações atuais, creio eu que a gente continua subindo. Quando a gente descer aqui para tempos gráficos menores, vocês vão ver que muito provavelmente a gente continua subindo, né? Até com base nas informações aqui do diário, dá para ver que a gente muito provavelmente continua subindo pelo posicionamento dos volumes, estão muito bem posicionados. Mas uma vez que a gente continuar subindo, fiquem atentos para os que tiverem Virtuals, ou para os que não têm, pretendem olhar para um eventual short, aqui na casa próximo dos $2, tá? O nível que eu chamo a atenção começa entre os 1,97 e vai até os quase $3 ali, tá? Tá aqui a faixa em vermelho, não que é uma região que seja de venda para estar com ordens para short, não. É um nível que a gente precisa ficar atento. A faixa que mais teve negociação também durante essa pernada de baixo. Então talvez seja um nível que a gente possa se complicar e vir a fazer um topo, tá? Uma vez que o ativo chegar nessa região, a gente precisa analisá-lo novamente para ver se a gente tem condições para continuar subindo, analisar tanto a Virtual individualmente, tanto o Bitcoin, beleza? Então, o meu cenário base segue sendo o que a gente está aqui dentro agora, dentro de onda 5, só que a gente precisa analisar, uma vez que o ativo se aproximar aqui na casa dos $2/3, tá? A gente não pode ver sinais de rejeição nesses níveis. Caso contrário, a gente pode ter uma onda 5, que Elliott chama de onda 5 truncada, tá? Onda 5 que não rompe o topo da onda 3. São negativos de topo aqui. Se a gente chegar nesses níveis com a Virtual saudável, o Bitcoin saudável, muito provavelmente a gente continua com essa alta. Só quero chamar a atenção para vocês dessa casa aí entre os 2 e os $3, que é um nível um pouco complicado. Beleza? Então, até então a gente entendeu que
muito provavelmente o fundo foi formado aqui na casa do 0,42, uma faixa propícia para encontrar fundo. A gente já entendeu que as maiores são as probabilidades de a gente continuar subindo, tá? Só tem que ficar mais atento ali entre os 2 e os 3 dólares. A faixa atual aqui dos 1,17 é uma faixa de muita resistência, uma das faixas que mais teve negociação durante essa perna de baixo, que não é à toa que a gente travou nesses níveis aí nos últimos dias. Mas creio eu que as maiores probabilidades é que a gente continue subindo. Isso tem muito a ver com o que a gente vê aqui no posicionamento de volumes. Isso tem muito a ver com a nossa interpretação do Bitcoin, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Isso também tem muito a ver com o sentimento, daqui a pouco a gente vai ver o sentimento também, e também com a estrutura que está se desenhando aqui na Virtual, tá? Eu vou te apresentar agora dois possíveis cenários de Elliott aqui para o ativo no curto prazo, tá? Não se apegue tanto a cenários de curto prazo de Elliott, pois a gente tende a errar mais quando se trata de Elliott no curto prazo, beleza? No cenário micro. Mas eu vou compartilhar dois possíveis cenários de vocês de Elliott aqui para o ativo, e com base nesses dois cenários, a gente vai estar encontrando a nossa faixa de possível compra de trade para as próximas horas, próximos dias, beleza? O primeiro cenário que eu fico atento aqui para a Virtual, tá? Uma vez que a gente formou fundo, é que a gente mandou aqui onda 1, uma 2, uma 3. Estamos desenhando agora uma possível onda 4 aqui para o ativo, beleza? Se esse aqui for o cenário, a gente vai traçar, para encontrar a nossa base zone, a gente vai traçar o Fibonacci do fundo da nossa possível onda 2 até o topo da onda 3, não sei se o topo foi formado ainda, tá? Mas supondo que esse aqui seja o topo, aqui são os níveis mais comuns para uma onda 4, né? Ali entre o 236 de Fibo até o 0,5 de Fibo, então eu vou demarcar essa região aqui como possível faixa de compra, tá? Com base nessa ideia aqui, a gente está desenhando onda 4 para subir na última perna de alta, e daí então, ou encontrar um topo aqui, ou iniciar uma correção em ABC para dar continuidade à alta. Beleza? E o próximo cenário que eu estou de olho aqui, esse próximo cenário micro, é um cenário um pouco parecido, mas esse impulso ele vai se estender mais, tá? É um cenário onde a gente está desenhando aqui uma onda 4 para fechar uma onda 3 de um grau um pouco maior para depois 4, 5, beleza? Com base nesse cenário, a gente vai ter duas oportunidades de compra, essa retração aqui e a outra eventual retração, beleza? Com base nesse cenário aqui, a gente vai estar traçando o Fibonacci desse fundo aqui dos 0,55, que não vai mudar muito nossa faixa de compra. Então, com base nos dois cenários, eles apontam para uma... Eu vou baixar um pouquinho a buy zone para essa casa dos 0,75, é a faixa que teve muita negociação durante a pernada de alta aqui. Então, eu quero ficar atento a esses níveis também. Resumindo aqui no curto prazo, tá? Os dois cenários que eu desenhei para vocês apontam uma buy zone entre o 0,76 e o 0,98, beleza? Todas essas regiões aqui a gente precisa ficar atento para buscar gatilhos de compra na Virtual, pois com base nos dois cenários mais prováveis aqui para o ativo do curto prazo, a gente continua subindo e retrações tendem a ser oportunidades. Lembrando, não se apegue a cenário de Elliott para o curto prazo, a gente tende a errar mais no curto prazo aqui quando se trata de cenários de Elliott, beleza? Um ponto muito positivo que eu quero chamar a atenção aqui para vocês tá na análise de sentimento. Descendo aqui por uma hora, o que chama muita atenção é que o fundo ele foi formado justamente quando a gente teve o maior funding negativo, mostrando para a gente uma anomalia pela parte dos vendedores justamente no fundo. E uma vez que a maioria das pessoas perdem, o ativo tende a ir para o outro lado. Muito possível que a gente enxerga aqui na Virtus, conforme a gente vem subindo o long short ratio caindo, o open interest subindo bastante, mostrando para a gente que temos bastante liquidez para continuar subindo aqui. Tá? Então a análise técnica está legal, a análise de sentimento também está legal. Eu só preciso entender que agora é resistência, a casa dos 1,17 ali, toda essa região ao redor, correta? Faixa, uma das faixas que mais teve negociação durante a queda. Então eu não devo estar buscando compra nesses níveis, tá? Se a gente continuar subindo a partir daqui, não tem muito o que se fazer, tem que aguardar uma retração. Então para quem está posicionado, acho que faz total sentido manter. E para quem está de fora, buscando um eventual trade, caso a gente retrai ali entre o 0,98 ao 0,76, para mim, eu estaria analisando uma possível compra aqui entre esses níveis. Então a gente mencionou aqui cenário de prazo maior, cenário de prazo menor, análise de sentimento. Então muito provavelmente a gente continua subindo aí nos próximos dias na Virtual. Beleza? E fica essa possível oportunidade para vocês
no dia de hoje. Antes da gente finalizar a nossa análise, vamos trazer uma rápida atualização do Bitcoin. Uma rápida pausa para falarmos da corretora que eu opero e patrocinador do canal, a Coinex. Traders e investidores. Quando a Coinex entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu perguntei para eles foi: vocês exigem a verificação de documentos do KYC? Eles me informaram não, foi daí então que eu fechei patrocínio com eles. Hoje, diante da braveza do leão nos últimos anos, eu priorizo exchange que não exige a verificação de documentos. E a Coinex é uma das poucas corretoras que nos dá a liberdade de poder operar com ou sem KYC a verificação de documentos. Estes são os motivos principais que eu escolho operar na Coinex. Crie sua conta já na Coinex com o link na descrição e receba um bônus de até $100 em cashback. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos trazer uma rápida atualização do Bitcoin. Tá? Eu quero lembrar para vocês dois cenários que eu mencionei em vídeos anteriores. Tá? Para lembrar esses cenários, eu vou mostrar para vocês uma parte do meu resumo do mercado aqui para os crypto gainers. Eu compartilhei com eles dois possíveis cenários, né? O primeiro é um que nos dá uma buy zone aqui nos 87.400 ali aproximadamente, e o segundo cenário é o que nos dá uma buy zone ali próximo dos $84 mil, tá? Um terceiro cenário que eu já mencionei com eles e vou mencionar com vocês aqui agora é que a gente completou aqui uma onda interna, tá? Dá para ver 5 ondas claramente. E para a gente ter uma nova oportunidade, a gente precisa de uma correção. Não me refiro a uma oportunidade de compra. Se a gente continuar lateralizando aqui nos próximos dias, provavelmente a gente está mandando aqui uma onda 2 na horizontal, tá? Ou até, não vou duvidar, uma onda 4 na horizontal, tá? Então, se a gente não retrair a partir de agora, vindo nesses níveis aqui, o próximo nível que eu fico atento para uma possível compra, se a gente continuar lateralizando aqui nos próximos dias, eventualmente se a gente vier buscar liquidez aqui abaixo dos 91.600, tá? Tem um nível aqui que teve muita negociação, então se eventualmente a gente continuar lateralizando e buscar liquidez aqui abaixo desses fundos, eu fico atento para uma possível compra aqui nesses níveis, tá? Se cair direto, acho que não me interessa muito, só fico atento a esses níveis mais altos aqui para uma compra de trade, se a gente continuar lateralizando, porque isso vai me levar a crer que estamos diante de uma correção na horizontal para dar continuidade à tendência de alta. Tá? Sejam cautelosos com compras nesses níveis aqui, apesar de eu estar mais bullish no Bitcoin e acreditar que a gente vai romper máximas. Esse nível é um nível de bastante resistência, inclusive do topo ao fundo, creio eu que estamos próximo do 618, correto? Sim, estamos exatamente no nível de 618 de FIBO, então a faixa de fato de resistência e que pede cautela em relação a compras nesses níveis, tá? Não estou olhando muito para short, eu iria exigir um gatilho maior para vendas aqui. Eu não estou vendo nada tão relevante para estar falando em vendas aqui nesse nível, mas respeito quem toma essa decisão e vejo um certo sentido nessa faixa. Beleza? Para completar o fato de a gente estar na resistência, estamos com muita ordens acima fazendo uma pressão vendedora aqui, tá? Então talvez a gente rejeite esses níveis, tá? Isso mostra pra gente que a gente precisa ter cautela com compras nessa região e aguardar retrações para olhar para compras no ativo. Eventualmente a gente continuar subindo a partir daí, bem, eu espero que você tenha cumprido seu papel de investidor em níveis mais abaixo, né? Minha compra ali no Bitcoin foi na casa dos $76 mil. Mencionei para vocês, acho que em 2 vídeos anteriores, quando a gente estava nesses níveis aqui, correto? Então fico atento para essas 3 possíveis faixas de compra aí, tá? Matheus, qual das 3 você vai estar comprando? Olha, depende da forma que a gente retrair, correto? Por isso, a gente sempre está atualizando aí o cenário do Bitcoin aqui no canal, tá? Dependendo da forma que a gente cair, a gente vai estar analisando qual dessas 3 faixas a gente está olhando para compra no Bitcoin. Eu não vou estar fazendo mais investimentos, já tenho o que eu pretendo aqui investido, só irei fazer novos investimentos sem fazer uma retração muito profunda aqui nos 84, nesse nível mais acima, estarei olhando mais para trade, beleza? Então, traders, investidores, antes da gente finalizar, vale lembrar que amanhã, dia 28/4, segunda-feira,
você vai ter a oportunidade pela primeira vez neste ano de participar do treinamento CryptoGains, tá? Um treinamento completo, onde você tem acesso ao curso vitalício no Hotmart, como também acesso a 12 meses dentro da comunidade, onde a gente tem as atualizações de mercado, seja por escrito, seja por lives, correto? A gente tem 10 lives mensais onde a gente atualiza as oportunidades de trade e investimento, as principais altcoins e todas as altcoins que o pessoal está comentando no chat ao vivo, correto? Então, fiquem atentos que amanhã vocês vão ter a oportunidade de entrar para o treinamento CryptoGains na segunda turma, a primeira turma do ano. Então, recado dado, acho que por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.